Não existe nada assustador em um brinquedo, certo? Errado. Brinquedos aparentemente inocentes podem ser as coisas mais assustadoras a se lidar em algum momento da vida. Já reparou nos olhos vagos e vidrados de uma boneca ou no sorriso estranhamente fixo de um ursinho de pelúcia? Nunca reparamos nos brinquedos que ganhamos durante nosso período de inocência, mas é unânime o fato de que é estranha a forma como nos sentimos às vezes culpados por substituir um brinquedo por outro, apenas por esse outro brinquedo ser mais novo ou algo do tipo. Tenho certeza de que você tem alguma lembrança assim. Afinal, como esses objetos são capazes de se interligarem aos nossos sentimentos de uma forma tão forte? Tudo isso pode parecer loucura, mas algumas pessoas acreditam que brinquedos podem, de fato, serem perigosos. Acredita-se que, quando você substitui um brinquedo, ele pode se revoltar, e essa revolta pode ser até sobrenatural, digamos assim. Pode ser também que tudo isso não passe de uma bobagem, é claro. O estranho é que muitas histórias como essas de hoje são contadas frequentemente em rodas de amigos. Essas experiências poderiam ser apenas delírios, se não fosse o fato de várias pessoas descreverem ter quase a mesma experiência em algum momento de suas vidas. Nesse vídeo serão apresentados relatos de pessoas que contam experiências assustadoras com brinquedos, que de uma forma ou de outra foram substituídos e voltaram para assombrar. A possibilidade de que um brinquedo ganhe vida própria pode ou não ser possível. O fato é que essas histórias farão você rezar para que nenhum dos seus companheiros inanimados de infância volte algum dia para matar a saudade. Na Páscoa de muitos anos atrás, ganhei um coelho de pelúcia, junto com uma cesta enorme de chocolates. Mas pela primeira vez, não me importei com os doces. O que chamou minha atenção foi o coelho, que nomeei de Bunny. Ele era branco, macio e tocava uma música que grudava na cabeça quando alguém apertava a sua barriga. Depois de meses brincando com o coelho, acabei perdendo a empolgação de antes e o guardei em uma gaveta do armário em meu quarto. Às 5 da manhã do dia seguinte, acordei com uma sensação estranha de que tinha alguma coisa segurando meus pés. Ao olhar para baixo, percebi que era Bunny, tocando a mesma música de sempre, porém dessa vez lenta, como se a bateria estivesse no fim. Me levantei assustado e joguei o coelho no corredor, fechando a porta para ter certeza de que nada estranho acontecesse novamente. Mais tarde no mesmo dia, quando minha mãe veio me acordar, perguntei se o coelho ainda estava jogado no corredor, e ela disse que não tinha visto nada do lado de fora do meu quarto. Eu poderia tentar me convencer de que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. O problema é que depois desse acontecimento, o coelho sumiu do lugar onde eu havia guardado, e nunca mais ninguém da casa o encontrou. Sabe aquelas bonecas de plástico baratas que você compra em lojas de artesanato, que podem ser customizadas com tricôs ou vestidos feitos de crochê? O tipo de brinquedo que era popular entre nossas avós antigamente, sabe? Então, minha mãe ganhou uma dessas com um vestido roxo e branco de nossa vizinha pouco antes dela falecer. Minha mãe tinha uma poltrona no quarto dela e colocou a boneca sentada estrategicamente para enfeitar o lugar. A porta do quarto dela sempre ficava aberta, e toda vez que eu passava no corredor em frente ao quarto, a boneca parecia virar a cabeça para olhar em minha direção. Sempre acreditei que aquilo fosse invenção da minha cabeça, até o dia em que meu primo, que não era muito mais novo que eu, disse ter visto a mesma coisa. Depois disso, comecei a ter pesadelos com aquela boneca. Meses depois,
minha mãe reclamou de ter começado a ter pesadelos com uma boneca a observando. O que ela fez foi simples. Jogou sua boneca que tinha ganhado de presente direto no lixo. Quando eu tinha uns 8 anos, fiquei obcecado por robôs. Então, no meu aniversário de 9, eu e meu pai fomos à loja de brinquedos e acabei encontrando um robô que tinha um sistema de reconhecimento de voz. Ele se mexia e até dançava, caso fosse programado com comandos de computador. Achei ele incrível. Era sem sombra de dúvidas o melhor brinquedo que tive na minha vida. Então, dei a ele o nome de Max. Semanas se passaram depois do meu aniversário e no meio de uma noite, minha mãe foi acordada por alguém gritando por ajuda. Ela conferiu meu quarto e do meu irmão, mas depois de não encontrar de onde vinham os gritos, voltou para a cama. Porém, disse continuar escutando a mesma voz implorando por ajuda. Então novamente se levantou. Começando a ficar assustada com a situação, olhou todos os quartos novamente, e quando virou um dos corredores, foi surpreendida, assim que percebeu que a voz vinha do meu quarto. Ao entrar, percebeu que Max estava debaixo da minha cama, coberto por uma manta. No exato instante em que ela tirou a manta do brinquedo, ele começou a reproduzir repetidamente a frase: "Você me achou, agora é minha vez de te caçar." Me livrei do robô assim que amanheceu, assustado por aquela frase não ser uma das que o brinquedo estava programado para falar. Quando minha irmã era pequena, ganhou uma boneca que fechava instantaneamente os olhos quando era colocada deitada e os abria quando estava de pé. Era uma ação mecânica normal entre as bonecas daquela época. Uma vez deitada, a tal boneca dizia "boa noite", e quando de pé, abria os olhos dizendo "brinque comigo". Aquele movimento sempre me pareceu assustador, principalmente quando dava problema em algum dos olhos e um ficava preso quando a boneca era levantada. Enfim, durante meses mantive distância do quarto da minha irmã, com medo do que mais aquela boneca poderia fazer. Passei dias discutindo com minha mãe sobre a presença daquele brinquedo dentro de casa, mas todos insistiam que era loucura da minha cabeça, afinal era só uma boneca comum. Em um de seus aniversários, minha irmã ganhou outra boneca, que acabou substituindo a antiga. Com isso, a coitada foi deixada de lado e guardada no porão de casa. Depois que alguns anos se passaram e eu já estava no colegial, fui guardar alguns livros no porão, e enquanto me agachava para organizar outros livros, a luz do lugar se apagou, e a única coisa que pude escutar foi a voz da boneca que sempre tive medo. Enquanto tentava me localizar em meio à escuridão, não conseguia identificar de onde aquele barulho estava vindo. Escutei a voz da antiga boneca ecoando pelo porão. A voz que anteriormente tinha um tom macio e angelical havia se transformado em um som mecânico e abafado, semelhante ao de uma possessão demoníaca daqueles filmes de terror antigos. Enquanto corri desesperado, procurando pela porta de saída, dei de cara com a boneca caída no chão, com os olhos completamente abertos, enquanto dizia: "Brinque comigo." Então, tudo ficou preto, e acabei sendo acordado pela minha mãe. Segundo ela, eu havia desmaiado, e ao ser questionado sobre o que tinha acontecido, não tive coragem de explicar nem metade. Tive um brinquedo que se tornou perigoso para minha sanidade. Era uma boneca interativa que se chamava Amy. Ela vinha de fábrica, acompanhada por vários acessórios. Dizia coisas como: "Mamãe, quero papinha." Nesse momento, ao dar qualquer comida para a boneca, existia um sensor capaz de reconhecer que tipo de alimento estava sendo oferecido a ela. Infelizmente, para minha surpresa, aparentemente os sensores da minha não funcionavam corretamente. Então, mesmo que eu desse o que a boneca pedia, ela dizia algo do tipo: "Não quero biscoito, quero papinha."
e começava a emitir um som de choro que aumentava conforme seus pedidos não fossem atendidos. Certa tarde, meu pai me encontrou em meu quarto chorando, enquanto batia uma colher de plástico no rosto da boneca com toda a força que meus braços eram capazes. Naquele momento, meu pai automaticamente correu para pegar a boneca das minhas mãos e fez questão de tirar as pilhas do brinquedo. Não contei para ninguém, mas me lembro que não adiantou a atitude do meu pai. Mesmo tirando a fonte de energia daquela coisa, ela ainda me atormentava, exigindo várias coisas diferentes todas as noites. Até a próxima. Obrigado.